é que é o seguinte, vocês estão trabalhando com mercado competitivo. No mercado competitivo, a empresa ela não define preço. Aí você fala, mas eu vou lá no supermercado e eu vejo 5 tipos de marca e os preços são diferentes. Tem uma que custa aí 5, 6, 7 reais mais caro que a outra. A unidade, o quilo, sei lá. Mas aí é o cara que está se diferenciando por qualidade, por critério de marca, alguma coisa assim. Mas de um modo geral, a gente vê que os preços são parecidos. Por exemplo, você vai comprar um pé de alface num supermercado, numa quitanda lá na feira, você vê que os preços são parecidos. Você vai comprar um litro de leite, você vê que os preços são parecidos. Você vai comprar um pão, você vê que os preços são parecidos. Vai ter um ou outro que vai mudar, mas de um modo geral eles são muito parecidos. Isso significa o quê? Que no mercado competitivo a empresa não manda, ela é simplesmente uma price taker, ela é uma tomadora de preços. Então, por exemplo, aqui, esse exemplo que eu coloquei aqui, só para vocês entenderem, se o preço médio de mercado da massa de pizza é de R$ 2,50, o meu valor de venda vai ter que gravitar em torno de R$ 2,50, né? Produzindo massa para revender para quem quer montar a sua pizza, R$ 2,50. Só para vocês entenderem. Então vocês vão ver o produto que vocês vão trabalhar, certo? E vocês vão produzir ele para vender em torno do preço de mercado. O preço de mercado é aquele preço que está saindo mais negócio, aquele preço que você verifica na maioria das vezes aí dos estabelecimentos, tá? Então eu tomei R$ 2,50 como referência. Agora vamos lá na tabela de produção. Qual que é a ideia aqui? Gente, a ideia da tabela de produção é a gente descobrir o ponto de produção chamado nível ótimo de produção, onde a empresa ela vai conseguir ter o maior nível de lucro possível. É a chamada maximização de lucro. Ela vai maximizar o seu lucro. Porque toda empresa existe porque ela quer ter lucro. Não existe por nenhum outro motivo. E ela deseja, existe um pressuposto da microeconomia que diz assim, o mais é preferível a menos. Ou seja, a empresa sempre vai querer ganhar mais. Toda empresa é gananciosa. Então, quanto mais lucro, melhor. Então, já que isso é uma máxima, todo mundo deseja ter o maior nível de lucro possível, tá? A gente vai ter que fazer uma tabela como essa, onde a gente vai descobrir o nível da quantidade que vai resultar no maior nível de lucro para a empresa. Por quê? Porque a curva de custo ela não é fixa. Como o próprio nome sugere, ela é uma curva. Em determinado ponto de produção, você vai ver que a partir daí o seu custo de produção começa a aumentar. E eu estou falando do custo unitário, certo? Que é o custo marginal. Por algum motivo ele vai começar a aumentar. E aí, puxa, custo aumentando é legal? Cara, não é ruim. Por quê? Porque você sabe que o lucro é dado pela diferença entre o preço de venda do seu produto e o respectivo custo que você está tendo para produzir ele. Se o custo está aumentando, isso é ruim. Por quê? Porque você sabe que sua empresa é uma tomadora de preço. Não é porque o seu custo está aumentando que você vai conseguir aumentar o seu valor de venda. Você vai ficar com o produto encalhado no estoque, parado, você vai deixar de vender. E aí é ruim, você vai perder dinheiro. Então, você vai ter que descobrir qual que é o nível aí que vai dar o lucro máximo possível. Então, olha só, como que a gente faz isso? A gente vai ter que variar nossa produção de unidade em unidade. Porque começou com zero? Porque se você produzir ou não produzir aqui, você vai ter um custo, tá? Tem três componentes básicos do custos a serem considerados por nós economistas, tá? Um deles é o custo fixo, que produzindo ou não você vai ter esse custo. Você entenda que você vai ter um aluguel para pagar, você vai ter um custo mínimo de tarifa mínima de energia elétrica para pagar, você vai ter escritório de contabilidade para pagar, você vai ter o funcionário que produzindo ou não produzindo, chega ao final do mês ele quer receber e tantos outros custos, tá certo? Então, a gente tem que considerar esse nível inicial aqui como zero e aí você já sabe que você tem um custo fixo. E depois a gente vai variando de uma em uma unidade para a gente verificar como que se comporta principalmente esse camarada aqui, ó, chamado de custo variável, tá certo? Então, vamos ver item a item dessa tabela, olha só. Aqui a gente coloca o preço, dá para ver aqui, ó, eu puxei de lá da outra aba, projeto massa de pizza, célula G10, que está aqui, valor de 2,50, G10, tá certo?
Então, para todos os níveis de produção, esse aqui vai ser o meu preço. Não é porque eu estou produzindo 1 milhão de unidades que agora eu vou pedir R$3. Eu vou perder venda para o meu concorrente. Então, a qualquer nível de produção, entenda que o seu preço de venda ele vai ser fixo. Tá? Vamos ver agora a coluna da receita total. O que é a receita total? É o faturamento da empresa, é quanto de dinheiro que está entrando no caixa da sua empresa, no seu negócio por unidade de tempo. Como que você faz isso? É muito fácil. Você simplesmente pega o seu preço de venda, que como eu já disse, vou repetir novamente, vai ser o mesmo, independente do nível de produção. Para cada nível de produção, você vai ter o mesmo preço. Você simplesmente pega e multiplica ele pela quantidade. Nesse caso, 2,50 vezes 0 é igual a 0. Não entrou nada de dinheiro no caixa da sua empresa. Por quê? Porque você não produziu nada. Então tá, produziu-se uma unidade. Você vai pegar 2,50, que é o preço, vezes a quantidade produzida. Uma unidade, que resultou em 2,50. É a sua receita total, o seu faturamento. Segundo nível de produção, 2,50 vezes 2 resultou em R$5. E assim você vai fazendo para todas as unidades, tá certo? O que é a receita média? Bom, a receita média você pega a receita total e divide pelo nível de produção, tá? Que por sinal vai resultar na mesma coisa que o preço aqui, ó. Você pegou aqui a receita obtida, o faturamento obtido pela venda de uma unidade, então você pegou ela e dividiu por essa uma unidade, você chegou ao mesmo preço. Aqui você tem o quê? A receita de 2 unidades. Você produziu 2 unidades e vendeu, logo sua empresa faturou, nesse caso, R$5. Se você pegar 5 e dividir por 2, você vai ter o seu mesmo preço. Então a receita média aqui você vai ver que ela é constante, ela é a mesma coisa que o preço, tá? E a receita marginal? O que é esse negócio de receita marginal? A receita marginal, entendam que esse nome marginal vem de margem. A margem significa o adicional, tá? O marginal está sendo unidade adicional. Então, vai ser a variação da receita da sua empresa, do faturamento da sua empresa, do dinheiro que está entrando no caixa da sua empresa, a cada unidade vendida. Simples assim. Ah, quanto custa uma massa de pizza? Ah, ela custa R$2,50. Você vendeu 10. Quanto que deu? 10 vezes 2,50 deu R$25. Ah, mas você vai vender mais uma massa. Quanto que vai dar? Ué, vai dar R$2,50. Então, como que você faz isso? Você, para calcular isso aqui é muito simples. Você pega a variação, olha aqui, ó, C3 menos C2. Você pega a variação da receita total, certo? Que é aqui, por exemplo, aqui, vamos pegar esse nível aqui, ó, para 2 unidades. Você quer calcular a receita marginal para esse nível aqui. Você vai pegar 5 menos 2,50. Ou seja, a gente pega a variação da receita total dividido, certo? Pela variação da quantidade. Então, você vai pegar 5 menos 2,50 e aí você vai dividir por 2 menos 1. No final das contas, você vai ver que a receita marginal, ela também, assim como a receita média, ela vai ser exatamente igual ao preço. Por quê? O que ela vai informar para a empresa? Essa receita marginal, o que ela informa? Ela informa quanto de dinheiro está entrando no seu caixa a cada unidade vendida. Só isso. Tá? Então, a receita marginal ela sempre vai ser igual ao preço de mercado. Simples assim. Tá certo? E o custo fixo? Bom, o custo fixo, como eu já falei, é um custo que você tem produzindo ou não produzindo, tá? Então, é um custo que ele não vai variar com a produção. Então, tem algumas pessoas que acabam confundindo o professor, mas a energia elétrica não entra como custo fixo. Mas a água não entra como custo fixo? Olha, depende, em alguns casos pode até entrar, né? Por exemplo, no passado, eu acho que eu já falei isso em aula passada, no passado, há 20, 30 anos atrás, o mundo era tão diferente, a economia era tão diferente, o clima era tão diferente que poucas pessoas faziam uso, por exemplo, de um aparelho de ar-condicionado. Então você tinha lá um escritório de advocacia pequenininho, que ele não tinha ar-condicionado. Não tinha.
Ele simplesmente tinha o que lá? Uma lâmpada, nem computador eu acho que tinha, né? Vamos falar de 30 anos atrás. Ele tinha lá uma lâmpada, uma geladeira para ter uma água gelada, né? Um ventilador. Então, ou seja, o consumo de energia elétrica dele era tão baixo que, que não conseguia, não era autossuficiente a ponto de ultrapassar aquele limite mínimo de consumo lá da chamada taxa mínima de consumo, né, em quilowatts, né, eu acho que em torno de 25 quilowatts para o padrão monofásico, alguma coisa assim. Então o custo para aquele indivíduo com energia elétrica era fixo. Ele sempre pagava aquilo todo mês. Agora, em alguns casos, né, hoje em dia, na maior parte dos casos, o custo com energia elétrica ele acaba sendo variável, né? A empresa faz uso de ar-condicionado, ela não vai pagar a taxa mínima de energia mais nunca, tá? Ah, coloca a máquina produzindo. Sim, à medida que o tempo vai passando, que as horas produzidas se tornam maiores e que você vai adicionando mais máquinas no processo produtivo, o seu consumo com energia elétrica aumenta. Então é por isso que, de um modo geral, hoje em dia não consideramos a energia elétrica como sendo um custo fixo, mas sim como um custo variável. Por quê? Porque à medida que a produção está aumentando, você, na sua empresa, está fazendo uso de uma maior quantidade, um maior nível do insumo energia elétrica, por isso que ela acaba sendo variável no seu processo produtivo. Tranquilo até aqui, gente? Todo mundo está entendendo? Digam para mim. Alguma dúvida até aqui? Perguntem. Tá tranquilo, né? Bom, beleza. Então o custo fixo aqui, ele vai ser fixo para todas as unidades aqui. Esse custo aqui, você pode fazer a somatória de todos os custos fixos da sua empresa, tá? Você pode colocar ali, por exemplo, escritório de contabilidade, em torno aí de R$ 600 por mês. Aí depende da empresa, né? Não vai achar que um laticínio, um frigorífico, uma empresa aí de grande porte vai pagar só R$ 600 por mês, não. Eles vão pagar uns 3 mil. Então depende muito. Mas enfim, você vai colocar aqui, coloca aqui custo com aquele imposto municipal, não me recordo o nome, mas eu acho que é ISSQN, sei lá, alguma coisa assim. Você pode somar aquilo com o custo mensal do escritório de contabilidade, você pode colocar ali o custo com o funcionário, porque funcionário, se ele não for comissionado, ele recebe salário, então logo você sabe quanto que você vai ter que desembolsar para pagar os funcionários no final do mês, também é custo fixo, tá? Então todos os custos fixos, né? E é dividido pelo nível de produção. Agora, a chave está aqui, gente. Esse custo variável aqui, ó. E aí eu quero mostrar para vocês, compartilhar isso aqui, ó. Depois eu vou colocar ali. Eu achei bem legal um documento da FGV que fala sobre isso aqui, ó, economias e deseconomias de escala. Vamos ler aqui, ó. À medida que o produto cresce, o custo de produção médio tende a cair, pelo menos até certo ponto. E aí eu quero mostrar para vocês como que eu fiz na minha planilha aqui. Não que vai ser a mesma coisa com vocês, é que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Nessa planilha aqui, gente, o que acontece? Como a ideia aqui é vender disco de pizza, né, disco semi-pronto, ele precisa ser assado, né? São massas pré-assadas. Esse forno aqui é um forno grande, um forno elétrico, então ele tem um consumo assim meio que elevado. Então, para você produzir a primeira unidade, você vai ter que deixar ligado por um tempo, aquecendo, e aí você vai ter um custo meio que elevado para produzir só aquela primeira unidade. Na segunda, aqui ó, de 61 centavos. Lá na segunda unidade, a partir da segunda unidade, o que você vai fazer? Você vai pegar todo o seu custo variável, que está aqui, ó, custo unitário, né? Nesse caso aqui, ó, com farinha, sal, açúcar, fermento e manteiga, você vai ter todo isso aqui, tá? Para a primeira unidade você tem tudo isso aqui, mais isso aqui, ó, 61 centavos. Como eu disse, né, o forno é grande, ele consome muito, ele tem que ficar ligado um certo tempo até aquecer, então, puxa, a primeira massa ela sai mais cara, né? Bem mais cara. E a segunda massa, você continua tendo esse custo aqui, esse custo variável com esses ingredientes aqui, mais esse custo aqui, só que esse custo já vai ser dividido por 2. Por quê? Porque o forno não cabe só uma massa, ele cabe em diversas massas.
E na terceira unidade, você vai ter todo esse custo aqui, mais os 61 centavos dividido por 3. Vamos ver aqui na tabela de produção, só para vocês entenderem. Ó, o custo da primeira unidade é de 1,48. Aí você poderia, de cara, né, sem pensar, você vai falar assim, significa que o custo da segunda unidade vai ser 1,48 vezes 2? Não. Por quê? Porque aqui você tem aquele custo com os ingredientes, certo? Ó, F3, F7 vai dar a somatória dos custos com aqueles ingredientes lá, mais ó, tabela de produção, aliás, vezes tabela de produção A4, que é o vezes D8, já entra o quê? Já entra aqueles 61 centavos de energia, só que dividido por, ó, A4. O que é A4? Dividido por 2. Então, quer dizer, esse custo aqui ele não é necessariamente linear. Aqui eu estou tendo um decaimento de custo de produção, por quê? Porque eu estou dividindo as minhas quantidades, eu estou dividindo esse custo aqui, ó, aquele custo com energia elétrica, ele está sendo dividido por essa quantidade produzida, até que eu esgote o limite de capacidade do meu forno. E aí eu vou ter um custo mínimo com energia elétrica para a produção de todas essas massas aqui, tá? Pode ter uma outra situação no trabalho de vocês em que, entendo assim, que o poder de compra de vocês, digamos assim, o seu negócio está crescendo, a sua empresa está crescendo, e aí ocorre que você consegue comprar em grande quantidade, você consegue ter acesso a fornecedores diretos, sem comprar de intermediário, comprar de terceiro. Sei lá, de repente você está trabalhando com alimento e você compra embalagem aqui de uma empresa aqui na cidade. Só que de repente o seu volume de produção cresce de forma tão grande, a sua empresa começa a ter um desempenho tão legal que você consegue negociar com um fornecedor direto de São Paulo, direto da fábrica, ou seja, o seu custo com embalagem começa a cair. Se o seu custo de embalagem começa a cair, entenda que ele vai começar a cair a partir de um certo nível de produção, certo? Significa que a partir daí o seu custo começa a diminuir. Se o seu custo começa a diminuir, isso significa que você começa a trabalhar com isso aqui, ó, com economia de escala, e o seu rendimento começa a crescer. A sua curva de custo, ela começa a diminuir, tá? Por quê? Porque você começa a trabalhar com esse negócio chamado flexibilidade. Só que entenda que isso aqui você não vai conseguir com um negócio pequenininho, que está começando ali no começo, não vai. Só depois que o seu negócio cresce. Só que entenda que isso aqui não é eterno, gente. Por mais que a sua produção vá crescendo e continue crescendo, puxa, a sua fatia, né, de mercado começa a aumentar, você começa a ganhar clientela, começa a ganhar mais espaço, vai chegar um momento que você vai ter que aumentar a sua estrutura produtiva, a sua capacidade produtiva, você vai ter que aumentar o tamanho da planta da sua fábrica, você vai ter que adquirir mais máquinas, assim você necessariamente vai ter um gasto maior com, por exemplo, o insumo energia elétrica, você vai ter um gasto maior, por exemplo, com serviço de logística, você vai ter que contratar mais funcionários. Então, você tem que tomar cuidado, porque não é porque a sua demanda está aumentando, que, poxa, então eu vou produzir. Cuidado, porque vai chegar um momento que se você continuar produzindo de forma assim adoidada, o seu custo de produção ele acaba se tornando maior, tá, que a sua receita. Eu estou falando aqui do custo marginal, que é o que a gente tem que analisar nessa planilha aqui. E aí você começa a perder dinheiro, começa a ter prejuízo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em algum momento, porém, é provável que o custo médio de produção comece a aumentar juntamente com a produção. Agora vocês vão ver o que eu fiz na minha planilha aqui, tá? Eu não fiz com dados reais, eu fiz aqui uma simulação com valores aleatórios, só para a gente chegar aqui, completar essa tabelinha bonitinha, de forma que ela fique lá igual ao que a gente viu lá no livro, no capítulo Economias de Escala e Escopo, onde a gente vê que esse custo marginal ele vai se tornar igual à receita marginal. E como eu falei para vocês e falo novamente, num negócio pequeno, raramente, muito difícil você vai ver isso aqui, ó, onde você vai ter um custo marginal exatamente igual à receita marginal. Ah, professor, mas se eu não encontrar um custo marginal igual à receita marginal, o que eu vou fazer? Você vai parar de produzir quando você encontrar um custo marginal
menor que a receita marginal, só que o mais próximo possível dessa receita marginal. É aí que você vai parar que nesse caso, no seu caso, em específico no seu negócio, vai ser ali o ponto ótimo de maximização de lucro da sua empresa. Pessoal, até aqui como que tá? Dúvidas? Pergunta. Eu quero que vocês me digam se vocês estão com dúvida ou estão entendendo, gente. Não é difícil de entender, mas tem que prestar atenção aqui, entendeu? Tudo que está lá na teoria, lá no capítulo Economia de Escala e Escopo, a gente está vendo nessa planilha aqui. E a gente vai fazer uma aplicação prática disso. Eu tenho mais dúvida com relação a fazer a parte esquerda do que em cima da beira. Aí você está falando aqui. Tá bem baixo o áudio, mas vai falando, Dirceu. Você comentou Isso. Uhum. duplicar a produção, Isso. aumentar a produção, retornando isso decaindo. Só queria entender se é especificamente. Precisa manter o objetivo do negócio. E como faz isso, começa a decrescer. O que é fase para você? Nível de produção? Sim, perdão, nível de produção. Dirceu, isso aqui é relativo, tá? Vai variar de empresa para empresa. Vai depender muito. Vai depender muito do valor que ela está conseguindo vender o produto dela e também do custo que ela está tendo, do custo unitário. Não tem como falar para você aqui em qual nível de produção. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer o levantamento de todos os custos, certo? E pegar o preço de mercado, porque afinal de contas a empresa é uma price taker, ela é uma tomadora de preço. Ela não consegue muitas vezes definir preço. Ah, você tem um laticínio e você está fabricando o melhor queijo do seu estado. Poxa, você não vai conseguir, Dirceu, pedir R$60 no quilo se na média os seus concorrentes estão vendendo a 30. É isso que eu quero falar. Então, se até por questão de qualidade ou de marca, você de repente até consegue pedir um mais, mas esse um pouco mais ele vai ter limite. Por quê? Porque você enfrenta o problema da concorrência. Tem esse detalhe a se considerar. Então, ou seja, você vai pegar o preço de mercado. O que é o preço de mercado? É o preço que está dando negócio. É o preço que os consumidores estão aceitando pagar, os seus possíveis clientes. Esse é o preço de mercado. E aí você vai ter que relacionar isso com a sua planilha de custos, com todos os custos que você está tendo. Inclusive custo fixo e custo variável. Principalmente o custo variável, tá? Vai chegar um momento em que esses custos eles vão começar a subir, tá? Digamos aí, vamos dar um exemplo aí. Você tem lá, começou um negócio aí onde você tem um funcionário e tem uma máquina. A sua máquina tem uma capacidade de produção de 1000 unidades. E o seu funcionário tranquilamente ele vai operar nessa máquina e ele dá conta do recado de produzir as 1000 unidades. Só que por enquanto, como você está começou há pouco tempo, digamos que você está produzindo 100 unidades. E com 100 unidades você está tendo um faturamento legal, você está sendo remunerado na taxa requerida, no seu custo de oportunidade e tudo mais, certo? Só que quando você atinge um limite de 300 unidades, a partir daí, supondo um exemplo, entre 300 a 700 unidades por aí, 800, 900, 700, 800 unidades, sei lá, supondo apenas o exemplo, você consegue poder de barganha, você consegue negociar diretamente com fornecedores aí lá da fábrica, você consegue comprar mais barato os insumos. Isso é bom, isso vai cair o seu nível de produção. Então a gente vê que aquela curva de custo lá, ela está decaindo, tá? Tanto pelo custo fixo, que ele está sendo diluído numa produção cada vez maior, isso aí é comum a toda empresa, a todo negócio, como agora num segundo momento em que você consegue negociar mais barato. Só que vai chegar um momento, Dirceu, em que, puxa, a sua demanda cresceu,
você estourou a sua capacidade de produção. Antes você tinha uma máquina que produzia até 1.000, só que a sua demanda aumentou tanto que agora o pessoal está querendo comprar 1.500 unidades. Aí você vai ter que comprar mais uma máquina. E para comprar mais uma máquina, além de comprar mais uma máquina, você vai ter um gasto adicional com energia e você vai ter que contratar pelo menos mais um funcionário, 1 ou 2 funcionários. E aí você vê que o seu custo variável, a partir daquele nível, ele começa a aumentar. Você está entendendo, Dirceu? Entendeu, né? Então, se o seu custo variável ele começa a aumentar, entenda que o seu custo unitário, o custo marginal, né, que é um custo unitário, ele também começa a aumentar a partir de dado nível. E aí você tem que tomar cuidado, você vai ter que ver se aquele custo marginal ele excedeu a sua receita marginal, ou seja, que é o valor que você obtém para vender aquele produto, você tem que parar de produzir ele naquele ponto. Parece meio assim contraintuitivo a gente vê dessa forma, mas matematicamente é isso, Dirceu, e não dá para fugir disso, porque se você acaba negociando com um valor menor que o custo que você tem, é prejuízo na certa, não dá para continuar produzindo. E essa conta tem muita empresa que não faz. Por isso que vem a economia industrial e ensina a gente a trabalhar dessa forma. Oi? Para vender um produto muito caro. É caso de caso, Dirceu. Se bem que hoje, depois da pandemia, aí tudo ficou caro, viu? Não tá mais tão baratinho assim para comprar as coisas não como era no passado. A situação mudou bastante. Mas enfim, vamos aqui voltar à planilha. Gisele saiu da reunião. Então, olha só. Claudinei e Dirceu, vocês que estão aí, ó, o que eu fiz aqui no custo variável? Aqui até um certo nível de produção, olha só, o meu custo variável ele foi diminuindo porque eu tenho aquele custo com o forno, né? Independente se eu produzo uma massa ou 20 massas, por exemplo. E eu fui pegando aquele nível de produção e dividindo pelo custo gasto com energia elétrica, de forma que o meu custo variável unitário que ele foi diminuindo. Vocês podem ver que ele não é linear. Se ele fosse linear, ó, 1,48 por unidade. Para a segunda eu teria que ter o dobro disso. Para a terceira eu teria que ter 3 vezes 1,48. E não é bem assim. O custo ele vai sendo diluído, ele vai diminuindo. Ainda mais se você colocar aqui a situação que eu falei, puxa, a sua demanda aumentou tanto, o seu faturamento aumentou tanto que agora você tem dinheiro para comprar diretamente do fornecedor da fábrica. Por quê? Porque o fornecedor lá, para comprar direto da fábrica, ele não vai vender pouquinho. Tem um lote mínimo lá que ele vende, que aquele lote lá você consegue comprar com desconto, que é chamada compra no atacado, tá certo? Só que chega um certo nível de produção, por exemplo aqui, ó, no meu caso, até 8 tá legal, a partir da 9ª unidade, eu coloquei aqui que o meu custo de produção, por algum motivo, ele aumentou em 17%. Tá vendo aqui, ó? Eu tinha o custo do nível anterior, G17, aí eu multipliquei por ele mesmo, aliás, somei com ele mesmo vezes 0,17, que informa para mim que, puxa, a partir desse ponto aqui, o meu custo unitário está aumentando em 17%. Ah, mas é ruim? Não, pode ser vantajoso, né? Só que tem um limite. Aí, até 10 unidades, que seria a próxima, 10ª unidade, a próxima unidade subsequente também está aumentando em 17%, e a partir daqui ele já aumenta um pouco mais, aumenta para 19%. E na próxima unidade ele já aumenta um pouco mais, quase 22%. E aí aqui nesse nível aqui, eu vou ter que o quê? Que no final das contas o meu custo marginal ele se igualou à receita marginal. É lógico que aqui eu estou colocando apenas um exemplo. Na prática, gente, como eu falei para vocês, principalmente para um negócio pequeno, uma empresa pequena, você não vai conseguir encontrar isso aqui bonitinho, redondinho, com custo marginal exatamente igual à receita marginal, mas você vai ter que tomar como referência o valor do custo marginal mais próximo à receita marginal
e que seja inferior à receita marginal, já que ele não vai ser igual, ele nunca pode exceder. Tá? Para calcular o custo marginal é muito fácil, você vai pegar aqui, ó, coluna J, o que é? O custo total. O custo total é o que? É o custo variável, olha só, F2 mais G2. É o custo fixo mais o custo variável. Só isso. Tá? Então você vai pegar a variação do custo total dividido pela variação na quantidade produzida. Olha lá, ó. J3 menos J2 dividido por A3 menos A2. A3 menos A2 é o que? É a variação na quantidade produzida. E aí a gente vai ver que esse custo aqui ele vai aumentando de forma progressiva. Até que a gente encontra um valor que, como eu já disse, ou ele vai ser igual à receita marginal, ou se ele não for igual, ele tem que ser menor, só que um valor menor, o mais próximo possível da receita marginal. Porque se ele for maior, olha só, de 2,50 para 2,64, o que aconteceu com o lucro? Ele caiu de 2,22 para 2,7. Ficou claro, Dirceu? Pessoal, Claudinei, Dirceu, vocês estão entendendo? Então, olha só, olha o que aconteceu. No início, entendam que vocês vão trabalhar com lucro negativo. Por quê? Porque você tem uma estrutura de custo muito alto. Você fez investimento em máquinas. Você tem um custo fixo alto que você vai ter que produzir uma quantidade mínima só para remunerar aquele custo fixo. Por exemplo, folha de pagamento, né? Funcionários, que é geralmente o custo fixo que mais pesa numa empresa, principalmente nas empresas pequenas. Tá? Nas empresas grandes aí você tem energia elétrica, outras coisas. Se bem que hoje o pessoal está trabalhando muito com energia solar, que também está ajudando essa questão aí. Mas enfim, no início você vai ter esses custos aqui negativos, aliás, desculpa, lucro negativo, mas que ao longo da produção ele vai diminuindo. Aí chega num ponto aqui que ele começa a dar lucro. Opa, apareceu 44 centavos de lucro aqui. Depois 1,54, depois 2,22. Aí ele manteve em 2,22. Ué, mas por que eu não parei aqui, ó? Na 11ª unidade, se já estava dando 2,22. Porque aqui, ó, você tem os mesmos 2,22, só que você tem uma unidade a mais para vender. É melhor ainda, tá? É um dinheirinho a mais que entra no caixa da sua empresa. Porém, a partir daqui, ó, da 12ª unidade, ó, ele já caiu de 2,22 para 2,7. Então, o que você vai fazer? Qual que é a decisão racional que você vai tomar com o seu negócio, com a sua empresa? Você vai parar de produzir aqui, ó, na 12ª unidade. Tá? Para você continuar produzindo, avançando, você teria que conseguir vender o seu produto a um valor acima de 2,50. Dificilmente você vai conseguir fazer isso, então você vai ter que parar por aqui. Ah, mas sei lá, a minha demanda está aumentando. Sei lá, você vai ter que dançar conforme a música, você vai ter que ajeitar todo o sistema produtivo de forma que você não consiga fugir muito disso aqui, ó. Tá? Aí você vai ter que controlar, você vai ter que balancear aqui esse custo marginal com a sua receita marginal de forma que o seu lucro não comece a cair. Aí tem gente que pensa assim, ah, não, mas não importa aqui, ó. Caiu de 2,22 para 2,7, mas aqui eu vou ganhar na quantidade. Vai nessa. Vai nessa. Ilusão. Tá? Então a nossa referência é essa aqui, ó. Isso aqui a microeconomia clássica ensina pra gente, tá? A sempre tomar como referência igualar custo marginal a receita marginal. Só que, como eu disse para vocês, tá? Numa escala pequena de produção, raramente a gente vai ver isso aqui, ó. Pouquíssimo provável. Então, o que a gente vai tomar como referência? Um custo marginal que seja menor que a receita marginal, porém, o valor mais próximo possível, da receita marginal. Valor mais próximo possível da receita marginal, tá? Se você não conseguiu chegar ao custo marginal, nesse exemplo aqui, de 2,50, então você vai ter que pegar, sei lá, 2,43, 2,45, com algum valor que seja o mais próximo possível de 2,50. Pessoal, ficou claro? Sim. Basicamente é isso, gente. Não tem muito segredo, não. Ó, já está tudo pronto lá. Essa tabela foi retirada do livro, inclusive. Vocês só vão ter que pegar, gente, e fazer o levantamento certinho dos custos de vocês. Tá? Certinho? De preferência que seja um produto e não um serviço. Por quê? Porque é muito mais fácil trabalhar. Muito mais fácil trabalhar. Então façam esse levantamento aí para jogar na planilha.
E aí vocês podem até utilizar um valor aleatório, como eu coloquei nessa planilha aqui, ó, porque como não está sendo exatamente um trabalho prático, está sendo um trabalho acadêmico, então dificilmente vocês vão ter uma informação de, puxa, quanto que está aumentando o meu custo a partir de dada unidade. Aí nesse caso vocês podem até jogar um valor aleatório lá, supondo que a partir de dada unidade, que é o custo variável, o seu custo está aumentando em X%. Nesse caso aqui, eu joguei lá aleatoriamente um valor de 17%. Depois eu aumentei aqui, produzi um pouquinho mais, puxa, o meu custo aumentou um pouquinho mais. Aumentou agora em 19%. Por quê? Porque, sei lá, de repente eu tive que contratar um funcionário a mais. Colocar lá uma máquina a mais, alguma coisa a mais eu tive que fazer para mim conseguir atender essa demanda, eu tive que aumentar a minha capacidade produtiva. Tá? Lembrando que os insumos básicos de produção, em toda e qualquer função de produção, seja a utilizada na microeconomia como na macro, no caso aqui é micro, vai ser aquela função básica de Cobb-Douglas, que os insumos básicos são capital e trabalho. É óbvio que tem mais, mas não dá para a gente fugir desses dois aí. O que é o capital, gente? É a sua estrutura produtiva, é o tamanho da sua instalação, é a quantidade de máquinas que você está utilizando, os insumos ali, tá? Por exemplo, assim, a quantidade de horas que aquelas máquinas estão trabalhando por dia para você, no seu negócio, na sua empresa, né? E o fator trabalho, o insumo trabalho, quantas horas, tem até um termo técnico, horas homem, né? Horas homens dia ou mês, por exemplo. Quantas horas o funcionário está trabalhando para você? Isso aí é um insumo trabalho, tá? Então não importa. O importante é a gente entender que, puxa, para aumentar o nível de produção, a partir de um dado nível, se você quer aumentar mais, mas o povo está comprando, eu tenho mais clientes para atender, surgiram clientes novos, eles vão me comprar o produto. Sim, você vai ter que aumentar a sua estrutura produtiva. Você vai ter que colocar mais máquinas, você vai ter que colocar mais funcionário. Entenda que isso vai onerar o seu custo de produção em um determinado valor percentual em relação ao nível anterior, de produção anterior. A partir daí você vê que o seu custo variável, então, ele começa a aumentar, certo? Então, não é que você não pode aumentar o seu custo de produção. A gente fez aqui nessa planilha, a gente aumentou e você vai aumentar ali no máximo até onde você encontrar aqui. A receita marginal for igual ao custo marginal no máximo. Você nunca vai aumentar o seu custo de produção. Você nunca vai poder trabalhar produzindo num certo nível de produção, onde você começar a observar que o seu custo marginal, ele supera a receita marginal. Ou seja, o que é a receita marginal? É o dinheiro que está entrando no caixa da sua empresa cada unidade vendida. Está aqui, ó. Produziu 13 unidades. Quanto que entrou no caixa? Entrou 2,50. Professor, mas qual foi o custo que eu tive para produzir essa 13ª unidade? 2,64. Que lucro que você está tendo? Menos 14 centavos. Está tomando ferro aqui, tomando prejuízo. Então, existe um stop, uma placa lá, pare de produzir. Onde que vai ser? Vai ser aqui, ó. Onde a sua receita, onde o seu custo marginal se igualar à receita marginal. Não que você não possa produzir num nível inferior, como eu falei para vocês. Na prática, num negócio pequeno, você não vai conseguir encontrar isso aqui, ó, bonitinho, redondinho. Custo marginal igual à receita marginal. Mas pegue um nível de produção que tenha um custo marginal menor que a receita marginal, certo? Porém, o mais próximo possível da receita marginal. E aí você para de produzir naquele momento. Mas aumentou a demanda. Aí você vai ter que fazer um novo estudo de adequação de produção, levantar os custos, aí ver o que dá para fazer. Mas não dá para fugir muito disso aqui não, porque senão você começa a tomar ferro. E na prática a gente vê aqui, olha o que acontece com a coluna do lucro. O lucro está crescendo, 44 centavos, 1,54, 2,22, 2,22, depois, pam, caiu para 2,7. Pô, ruim, né, gente? Ruim. Aqui, ó, puxa, tá gastando energia, você tá jogando dinheiro fora pela janela, não dá, então você para aqui, ó. Pessoal, ficou claro? Oi, sim. É só isso, gente, é simples, não tem nada de... Vocês vão ter que fazer o levantamento de custos do negócio de vocês e vocês vão ter que fazer aquele ajuste ali na coluna de custo variável a partir de um dado nível de produção. Se vocês não tiverem esse valor real,
Ô, professor, mas eu posso, sei lá, sugerir um valor, como o senhor fez nessa planilha aí, para efeito didático, eu estou supondo que dado isso aqui, o meu custo de produção a partir daquela enésima unidade ele está onerando em X%. Pode. Pode. Por que não? Pode sim. Mas o importante é seguir a tabela, tá? E sempre tomando como referência duas coisas. Primeiro, você é um price taker, você é tomador de preço, tá? Você vai ter que seguir aquele preço de mercado ali, ou seja, sua empresa, o seu negócio dança conforme a música. Se é 2,50 o preço de mercado, vamos trabalhar em cima de 2,50, tá? Primeira referência. Segunda referência é isso que eu falei. Custo marginal jamais pode exceder ou superar a receita marginal, jamais. O dinheiro que entra no caixa sempre tem que ser maior. As entradas, os inputs têm que ser maior que os outputs, ou seja, as saídas de caixa, tá? Porque se você tiver desembolso a partir de dada unidade, é prejuízo para você, como a gente já viu lá, de 2,22 para 2,7, né? Não dá. Você tem que parar por ali. Viu que o seu lucro começou a diminuir. Como que você vê que o lucro começa a diminuir? Simples, não precisa nem olhar a coluna de lucro. A coluna de lucro é apenas uma constatação, uma prova real. Mas, de novo, esse trem chato. Aqui. Disso aqui, ó. Você viu que o seu custo marginal nesse nível, faz a tabelinha, viu que nesse nível aqui o custo marginal já é maior que a receita marginal? Não, eu não quero. Não vou aceitar produzir e vender 13 unidades. Está me dando prejuízo. De 2,22 para cair para 2,7 eu vou parar por aqui.